Então, minha gente, nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel e a literatura apocalíptica. E a gente vai observar aqui mesmo no livro de Jonas Celestino Ribeiro, Toda a Bíblia em um Ano, tem um capítulo que ele se dedica a falar sobre a literatura apocalíptica, embora ele esteja voltado especificamente para o livro de Apocalipse, mas ainda assim, como a obra de Daniel ela tem uma parte biográfica e uma parte apocalíptica, vamos pegar algumas coisas aqui. E aí, primeiro é bom lembrar, né, que a palavra Apocalipse ela significa revelação, descortinamento. Então a gente está desvelando algo. E aí nisso, por que a linguagem do Apocalipse é tão difícil? Quem lê o Apocalipse pela primeira vez se assusta com a linguagem difícil. Era uma linguagem bem conhecida na época que João escreveu. Se perguntarmos pela origem dessa linguagem, veremos que ela tem 3 fontes. Então, quais seriam as 3 fontes do Apocalipse? E a gente tem a literatura apocalíptica do Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui um grande número de passagens apocalípticas que fornecem para a gente algumas informações interessantes. Por exemplo, tem uma grande base para a interpretação de muitos ensinamentos do Apocalipse de João, esses trechos da literatura apocalíptica do Antigo Testamento. O fato de o autor ser um judeu que viveu na Palestina ajuda muito a entender a dependência literária do Antigo Testamento, até porque eles não tinham, como nós temos, um livro, um material literário neotestamentário. Eles recorriam ao Antigo Testamento como Bíblia, assim como a gente recorre aos 2 testamentos. Embora não sejam citações diretas e muitas delas encerrem apenas alguma forma de referência, o Apocalipse tem mais ou menos 278 citações do Antigo Testamento. Isto significa que o Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais tem citações do Antigo Testamento, de forma indireta principalmente. E aí, falando ainda um pouquinho de Apocalipse, embora a nossa intenção é Daniel, o Apocalipse é bastante judaico na fraseologia, e isso é consequência dessa grande utilização do Antigo Testamento. Por ser judaico não significa que não seja cristão, mas que os termos são conhecidos principalmente daqueles que são judeus. Entre os livros mais citados e que de forma direta fornecem imagem utilizadas estão Daniel, Isaías 13 e 14, Ezequiel 1 e 28 e 29, Joel 2 e 3 e Zacarias do capítulo 9 ao capítulo 14. E aí, sem dúvida, a profecia de Daniel é o livro que mais fornece imagens utilizadas pelo Apocalipse, pois é considerado o primeiro livro apocalíptico historicamente, o qual serviu de padrão para a maioria dos livros dessa natureza, pois é o único que essencialmente reúne as características primordiais da literatura apocalíptica. Quanto à forma, tem bastante simbolismo, numerologia, visão e drama, enquanto o seu conteúdo escatológico é cheio de determinismo, dualismo, ensino ético e revelação. E a função enquanto literatura apocalíptica é o que? O triunfo final de Deus e consolo na perseguição e defesa dos justos. As principais citações de Daniel em Apocalipse são Apocalipse 1,7, que cita Daniel 7,13, Apocalipse 9,20, que cita Daniel 5,23, e Apocalipse 13,7, que cita Daniel 7,21. Pastor, Oi. Tem também aqui o 12, 13. No 13 ele fala assim, tu porém segue o teu caminho até o fim. É o Senhor falando para ele. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás
para receber a tua herança. Entende? Aquela ideia do futuro, do triunfo final. E aí, nesse caso aqui, continuando, vamos observar alguns detalhes sobre a literatura apocalíptica do judaísmo. A literatura apocalíptica do judaísmo contém livros que estão classificados dentro da apócrifa e pseudepígrafa. As citações que João faz não são diretas, mas a incorporação de ideias e frases. Vocês sabem, né, sobre a questão dos livros apócrifos e pseudepígrafos, não sabem? Né? Então, o que acontece? Para nós, não são livros inspirados, mas para eles, na época, servia como fonte de informação. Por exemplo, quando você prega e cita a revista Época não é um texto sagrado, mas você cita, entende? Se você cita uma frase de Freud não é um autor sagrado, mas você, por exemplo, recorreu a alguma coisa, né, que... Mais confiável. Assim, você está pegando uma informação relacionada ao seu tempo, né? E nesse caso, o que acontece na maioria das vezes? Esses autores, eles como homens do seu tempo, eles estão conversando e compartilhando as suas ideias, e as suas ideias também são influenciadas pela sua visão de mundo e pela sua leitura. Então, é aquele caso. Não tem crente que é de esquerda, crente que é de direita, crente que gosta de novela, crente que não gosta de novela, crente que gosta de assistir Os Vingadores, crente que gosta de Charlie Chaplin, crente que, por exemplo, lê Machado de Assis, crente que, qualquer outra coisa. Então, se você observar bem, você vai ver que, assim, nós somos a soma de um monte de coisa que a gente lê, que a gente vê e assim por diante. Quando a gente vai pregar, a gente vai botar parte daquilo que a gente é na hora da pregação. Ou você acha que quando você prega, né, vem algo assim do céu, você abre e sai? Não é assim. Você reflete, você pensa, você sente. Tem até gente que fala assim: Senhor, que o pregador não fale nada dele mesmo, só fale do Senhor e parará, parará, parará. Eu não tenho como pregar como um branco, eu não tenho como pregar como um gordo, eu não tenho como pregar como um rico. Eu só posso pregar como negro, como magro e como pobre. Eu só posso pregar como alguém que vive na situação que vive. Por quê? Porque eu não conheço um outro chão. Eu não tenho uma outra realidade. Eu não posso pregar como um doutor em teologia, eu não posso pregar como um mestre em direito, eu não posso pregar como um bacharel, né, em licenciado em história. Eu não posso, porque eu não tenho esse chão de fábrica. Eu não posso pregar como um piloto de avião, eu não posso pregar como um faixa preta de karatê. Então, ou seja, existem coisas, né? Vou pegar um exemplo. Eu sou civil, a minha perspectiva da realidade não é igual a de um militar. Então, quando você prega com quem você é, meu Deus do céu. Você não tem como pregar de outra forma. Então, Deus nunca vai usar você igual usa o fulano, porque o fulano é o fulano. Entende? Um portador de deficiência não vai pregar igual alguém que não tem deficiência. Um pai de 5 filhos não vai pregar igual um pai de 2 filhos. Tu não vai pregar igual ao cara que não tem filho nenhum. Então é importante a gente ter isso em mente. E o autor, quando ele está escrevendo, ele está escrevendo como um homem da sua época. Mas é Deus que está falando. Se Deus estivesse falando assim, escreve isso, escreve isso, escreve isso, beleza. Mas agora, vamos pegar o caso de Lucas. Um monte de gente escreveu sobre Jesus, e aí eu decidi escrever também. E aí Lucas começa a pegar algumas informações e escreve o seu evangelho. Então, porque ele fez assim, Deus não usou? Deus usou. Só que não foi daquele jeito, né, do tipo, eu no ano do rei tal, Deus foi e apareceu para mim, e aí mostrou uma amendoeira. Não foi assim. Então você vê que com Deus, por exemplo, Moisés é um camarada mais místico, Josué é um cara guerreiro. Então Deus trata cada um do jeito de que cada um é. O senhor falava com eles. Não, Deus falou com Paulo, Deus falou com Pedro, mas olha a dimensão ministerial de Paulo, olha a dimensão ministerial de Pedro. Olha o que Deus fez através de Pedro, olha o que Deus fez através de Paulo. Olha como Deus conversou com Pedro, olha como Deus conversou com Paulo. Deus fala com todo mundo, Deus fala contigo, Deus fala comigo. Mas a questão é como.
Deu para entender? Aí que está o caso. E uma sensibilidade. Tem aquela pessoa que ela é mais mística. Ela consegue ficar horas ali, meditando, quieta, ela ouve a voz do Senhor, pá. Tem gente que é o seguinte, deu 10 minutos, a mente já está meio que assim, já está meio complicado. Deu para entender? E assim, não é questão de pecado. Por exemplo, o crente oriental, ele tem uma facilidade muito maior para o seu tempo de oração, por quê? Porque a cultura dele é uma cultura de meditação. O crente ocidental tem um pouco mais de dificuldade, por quê? Porque é a cultura do imediatismo. Aperta botão, exatamente. Então, a gente, não é, o fulano não gosta de orar. Não é isso. O que acontece, tem gente que não gosta mesmo, mas assim, a questão não é essa. O que está em questão é que eu não entendi porque que você olhou para ele. Aí, assim, ele pode não conhecer texto bíblico, mas não quer dizer que ele não ora, né? Então, em relação a isso... Uma coisa eu falar, se toda vez que ele sempre escala alguém, mas nunca ora, é ruim. É mesmo? Aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que, assim, voltando à questão da literatura apócrifa, né, é aquela ideia de que é o seguinte, olha, isso aqui tem algo de relevante, e eu leio isso aqui. E eu vou compartilhar um pouco daquilo que está acontecendo comigo. Como, por exemplo, eu pregando uma vez, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da minha soberana vocação. No final, perto do final da mensagem, claro, numa igreja pentecostal talvez eu não fizesse isso, mas era uma igreja batista, eu me senti um pouco à vontade para fazer. Embora o meu Espírito Santo particular veio reclamando no carro comigo, né? Que eu citei, segura o teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto ainda estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Ou seja, eu citei a música da Ana Vilela, porque eu vejo que a letra dessa música, ela me faz pensar sobre a brevidade da vida, e sobre o valor da vida que está além das posses, da competição, e várias outras coisas. Não leva nada. Está dando para entender? Então o que acontece? É Bíblia? Não, mas eu queria muito que o evangélico tivesse composto uma letra como aquela, né? E aí nesse caso, desculpa aí, não se escandalizem comigo, tá bom? Eu sou crente. E aí diante de uma situação dessa, voltando para a citação, né? A literatura apocalíptica do judaísmo, ela contém livros que estão classificados dentro da apócrifa e da pseudepígrafa. As citações que João faz não são diretas, mas a incorporação de ideias e frases. Os 3 principais livros dos quais podem ser identificadas passagens semelhantes ao Apocalipse de João são Testamento de Levi, Enoque e Assunção de Moisés. As seguintes passagens do Apocalipse são citações desses livros: Apocalipse 2:7 e 2:17, Apocalipse 4:1 e 4:6, Apocalipse 6, versículo 3, 9, 11 e 12, Apocalipse 7, versículo 1, Apocalipse 8, versículo 8, Apocalipse 9, versículo 1 e versículo 20, Apocalipse 14, versículo 10 e versículo 14, Apocalipse 17, versículo 14 e Apocalipse 19, versículo 15, Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e versículo 13 e Apocalipse 22, versículo 2. Esses livros, eles fornecem recursos para a interpretação de muitas passagens do Apocalipse. Quando João cita, não significa que tenha dado autoridade de escritura a esses livros, pois ele não entra na discussão se esses autores eram inspirados ou não, ou mesmo se suas descrições são realidade ou imaginação. Ele vê palavras que são próprias para comunicar o que estava recebendo por revelação de Deus. Voltando, entendem quando eu faço a citação da música da Ana Vilela? Entende? É que nem quando, por exemplo, eu estava ontem falando sobre o fruto do Espírito, eu fiz uma citação da música Índios, do Legião Urbana. Nos deram espelho e vimos o mundo doente. Então, eu não estou dizendo que Renato Russo, né, recebeu uma revelação de Deus e as letras do Renato Russo são inspiradas. Até porque eu tenho dificuldade de cantar que gosto de meninos e meninas, com todo respeito. Eu não sei se eu posso ser processado porque eu estou dizendo isso, né? Afinal, o que é homofobia hoje? Eu não sei. E aí, nesse caso, diante dessa situação, por exemplo, quando eu falo vimos o mundo doente,
Eu estou lembrando de quê? Um mundo que já é maligno. E não necessariamente estou dizendo que Renato Russo é inspirado, ou é um autor sagrado. Deu para perceber? O problema é que a gente tem aquela ideia de que assim, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Como se Deus não se revelasse nas coisas seculares e como se o diabo não se manifestasse nas coisas religiosas. Quem garante que de repente... Melhor deixar isso para lá. E aí nesse caso, em nome de Jesus, eu acho que os pecados são muito mais graves. E aí, voltando para cá, ele utiliza essas palavras como recurso de ilustração das grandes verdades que estava recebendo. Ele usa símbolos conhecidos só dos crentes e judeus e que serviriam, além de ensino para eles, de mensagem em código oculta para as autoridades perseguidoras. Lembra que eu falei na semana passada, quando eu, bem de leve, eu falei sobre a literatura apocalíptica, dizendo o seguinte: imagina, você está num lugar que você pode morrer dependendo do que você fala. Então você fala em código. Por quê? Imagina, vamos lá, imaginemos a cena, né? Você está pregando num lugar, e nesse lugar, dependendo do que você falar, alguém pode chegar e falar assim: ó, não vai ter mais culto aí. Tá entendendo? Ou então, ó, pastor, você não vai ficar aqui mais não. E ó, tô sendo legal contigo, tô te liberando para você não ser mais pastor aqui, porque eu podia fazer outra coisa com você. Se isso pode acontecer num bairrozinho de nada, imagina num ambiente que o cara é imperador de toda uma nação. Deu para entender? Entende? Então, o que acontece? Numa situação dessa, eles falavam em código. Como os leitores conheciam a apocalíptica judaica, então quando eles falam em código, o cara está entendendo. Daí onde está essa questão aí. E aí, entende? Então assim, porque o Apocalipse, ele é resultado da literatura apocalíptica. E como o Apocalipse, ele é resultado da literatura apocalíptica, o que acontece? Ele tem características de literatura apocalíptica. E como literatura apocalíptica, ele tem aquelas características que os leitores dele conhecem. Então é importante a gente ter isso em mente, que assim, para a gente é estranho, para os leitores de João não é não, entendeu? Para os leitores de João, aquilo ali é familiar. É igual a gente quando está, por exemplo, negócio de Yeshua, Shekinah, esse negócio assim. A gente que é da igreja, a gente conhece, mas agora, quem não está entendendo bolhufas. Embora eu acho que tem gente na igreja que também não está entendendo, mas todo mundo canta, então vamos cantar também? É mais ou menos isso. E aí, deixa eu só ajeitar aqui o negócio, fui tentar acenar para o pessoal, deu ruim, né? Então, peraí, eu estou tentando acenar para o povo, o Facebook vai e abre uma outra janela aqui. Então, peraí, só um instantinho. Valeu, peraí. Meu Deus, gente, velho metido a garota é um problema. E aí, vamos lá. Em relação a isso, como diz a minha esposa, vai, tiozinho. Então, aí, nesse caso, né, vamos falar aqui também sobre a literatura apocalíptica. A gente falou do judaísmo e no Novo Testamento. Deixa eu ver, ainda falta 11 minutos, né? Então, no Novo Testamento. O Novo Testamento se preocupa com assuntos relacionados com o fim. E por isso há muitas passagens, além de Apocalipse que fala de escatologia, por certo, né? Além de Apocalipse que fala de escatologia, por certo, repetindo, o Novo Testamento se preocupa com assuntos relacionados com o fim, e por isso há muitas passagens, além de Apocalipse, que falam de escatologia. João, por certo, conhecia esses escritos, pois foram produzidos antes de ele compor o Apocalipse. A influência da escatologia do restante do Novo Testamento sobre o Apocalipse é importante porque é cristológica. Não é apenas uma apocalíptica, mas é uma apocalíptica que coloca Cristo no contexto, certo? E aí, nesse caso, por isso é diferente das demais influências apocalípticas,
que são de um messianismo mais político que religioso. Podemos apontar as seguintes passagens como apocalíptica do Novo Testamento, além do Apocalipse, é claro. O discurso escatológico de Jesus em Marcos 13, em Mateus 24, 25 e Lucas 21. As porções paulinas, 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17, 2 aos Tessalonicenses 2, do versículo 1 a 12, 1 aos Coríntios 15, do versículo 20 ao 58, 2 aos Coríntios 5, versículo 1 e continuando, 2 aos Coríntios 12, versículo 4, Hebreus 12, 22 e diante, 1ª e 2ª Epístola de João, Lucas capítulo 17, versículo 20 a 37. Então você vê que enquanto num contexto a apocalíptica ela está mais debruçada sobre a política, no outro a apocalíptica está mais debruçada sobre a religião. Porque num caso a gente vê o seguinte: olha, um dia essa opressão vai acabar. No outro lado é o seguinte: essa opressão vai acabar com o nosso Senhor e Cristo reinando sobre todos. E aí, o que seria a literatura apocalíptica? O que é a literatura apocalíptica? Segundo Jonas Celestino Ribeiro, nós citamos várias vezes a literatura apocalíptica. Deixa eu ver aqui. Primeiro, ela é formada por um conjunto de livros que tem características em comum. Segundo, ela é parecida com o Apocalipse de João. E como a primeira palavra deste é Apocalipse, então toda a literatura foi chamada de apocalíptica. Essa literatura surgiu por volta do ano 200 a.C. e se desenvolveu até depois do ano 100 depois de Cristo. Quando João escreveu, já havia quase 3 séculos que a literatura já existia e a linguagem era bem conhecida dos leitores de João. Ou seja, para a gente é um negócio estranho, para eles não é. O estudo da formação e das características dessa literatura irá ajudar muito. E aí, a formação da literatura apocalíptica. Muitos fatores contribuíram para a formação dessa literatura, entre eles a condição em que vivia o povo judeu, sob o domínio estrangeiro, criando assim um clima de constante inquietação, desejo de libertação e questionamento sobre o sofrimento do justo. No período grego de dominação, de 331 a 167 a.C., o povo presenciou uma invasão de cultura e costumes gregos, trazendo riscos para a fé que havia sido purificada durante o exílio babilônico. A cultura grega causou muita controvérsia entre os judeus, que não conseguiram controlar o seu avanço, a ponto de o grego tornar-se uma língua falada em suas terras, porque era a língua comum e a língua dos negócios. A influência da língua foi tão grande que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, cuja tradução é conhecida como Septuaginta. Koiné era o tipo de grego. E aí nisso, seguindo aqui, um dos piores momentos da vida do povo judeu foi o domínio de Antíoco Epifânes, que queria destruir a religião judaica de qualquer modo, perseguindo terrivelmente os judeus, provocando-os com jogos olímpicos, erigindo uma estátua do deus grego chamado Zeus e tentando obrigá-los a que adorassem e sacrificassem aos deuses pagãos. Essas suas tentativas chegaram ao cúmulo e provocaram a revolta dos Macabeus, uma família fiel a Deus que se levantou sob a liderança de Judas Macabeu para livrar o povo desse jugo terrível. Judas conseguiu vitória e o povo pôde experimentar mais de um século de paz e segurança, 167 até 63 a.C. E aí, continuando aqui, nós observamos que existem pelo menos 3 fatores que influenciaram a produção da literatura apocalíptica. 1. Intensa dedicação à lei e o culto a Yahvé. 2. Perseguição das nações pagãs. 3. Esforços de compromisso feitos pelos judeus liberais, que eram considerados como traidores da fé. A literatura não trata só de assuntos religiosos, mas também de assuntos sociais e políticos. A época que mais produziu esse gênero de literatura foi o período de maior perseguição, o período de Antíoco Epifânio, que aqui ele fala Epifanes. Características da literatura apocalíptica. Brodus Haley, em Introdução ao Estudo do Novo Testamento, página 424 a 425,
divide as características em forma, função e conteúdo. Qual é a forma da literatura apocalíptica? São os aspectos externos e literários da apresentação. Assim podem ser citadas pseudomínia, ou seja, um autor imaginário, simbolismo, não precisa entender literalmente, visionária, amplo uso de visões para descrever o conteúdo, drama, ou seja, linguagem dirigida à imaginação. Função: consolar em tempos difíceis, defender o justo e mostrar o triunfo de Deus sobre o mal, são suas funções. Conteúdo: a literatura, com exceção do Apocalipse de João, é pessimista e determinista. Tudo está determinado por Deus e nada mais resta senão esperar. Para ela, o justo é justo só por ser judeu. Ela pretendia ser uma revelação dos planos de Deus e prever o futuro. Nem todas as características se aplicam ao Apocalipse de João. Por exemplo, João não é pseudônimo, pois ele se identifica e mostra ser conhecido dos leitores. Capítulo 1, versículo 4 e 9, capítulo 22, versículo 8. O Apocalipse de João é profético. O Apocalipse de João é profético e não um simples livro de conforto. Por profético, entende-se não a previsão, mas a proclamação, a chamada ao arrependimento, a confissão ao viver santo. Capítulo 2, versículo 5 e, deixa eu ver aqui, 16, 21 e 22, capítulo 3, versículo 3 e 19, capítulo 18, versículo 4, capítulo 20, versículo 12 e versículo 13. Ele está dentro da tradição profética do Antigo Testamento. João é otimista e vê Deus no controle de todas as coisas até a vinda de Cristo. E aí, fechando aqui, né, com o breve dicionário de teologia de Justo Gonzalez, nesses 2 minutos que nós temos, bem, em grego o termo Apocalipse simplesmente quer dizer revelação, e é nesse sentido que é empregado no Apocalipse de João, que começa precisamente com essas palavras: Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo. Contudo, precisamente devido ao uso particular desse livro, o termo apocalíptico veio a ter 2 usos na presente linguagem. Primeiramente, em seu uso mais comum, simplesmente se refere a algo catastrófico, como quando alguém se refere a uma visão apocalíptica do desastre econômico que se aproxima. Contudo, mais especificamente no discurso teológico e nos estudos bíblicos, o termo apocalíptico refere-se a certa perspectiva particular e à literatura que a reflete. Nesse sentido, o apocalipticismo parece ter surgido primeiramente na Pérsia, entre os zoroastrianos, e passou dali para o judaísmo, durante os tempos de exílio. Por último, passou do judaísmo a certos setores do cristianismo primitivo. A principal característica do apocalipticismo é uma visão dualista da história e a expectativa de que esse dualismo se resolverá em tempos escatológicos iminentes, mediante a vitória do bem sobre o mal. Essa visão dualista da história, na qual o princípio do bem se impõe ao princípio do mal, resultando na divisão da humanidade entre aqueles, normalmente maioria, que servem aos poderes do mal e que, portanto, gozam atualmente de poder e privilégios, e uma minoria, no presente, oprimida e perseguida, que posteriormente participará da vitória final do bem, quando os maus serão destruídos ou condenados ao sofrimento eterno. Dentro de tal perspectiva, não nos surpreende o fato de que o apocalipticismo, em geral, surge e floresce entre aquelas minorias. Espera aí, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que está assistindo. Alô, valeu. Opa, tiozinho com problema na informática. Espera aí, corre porque o Jefferson tem que ver Janete. Espera aí, vamos lá. Qual o problema de você querer ver Janete? Qual o problema disso? Ela não pode saber disso não? Tá com medo de ela se achar e você ficar na mão dela? Agora já era, velho. Aí nisso, né, continuando aqui, a gente observa, né, que dentro de tal perspectiva não nos surpreende o fato de o apocalipticismo, em geral, surge e floresce entre aquelas minorias que se sentem oprimidas e perseguidas, como os primeiros cristãos do cristianismo ou os anabatistas do século XVI.
Além dessa perspectiva fundamental, a literatura apocalíptica mostra outros traços comuns, afirma basear-se em visões, tende a utilizar termos simbólicos como bestas estranhas, numerologia abundante, linguagem crítica, que frequentemente só os que pertencem ao grupo podem entender. Boa parte da literatura apocalíptica é pseudônima, pois pretende ter sido escrita por alguma figura respeitada no passado. Tal é o caso do Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Elias e o Apocalipse de Pedro, e tantos outros. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, Daniel, ele tem um momento biográfico e tem um momento apocalíptico, tem um momento de narrativa e tem um momento de profecia. E a parte de narrativa, a gente poderia conversar na parte de livros históricos, que vocês obviamente já devem ter passado por isso. E a parte apocalíptica, eu entendi que seria legal a gente dar essa abordagem sobre literatura apocalíptica para perceber que as familiaridades entre alguns trechos de Mateus, Marcos, Lucas, o próprio Apocalipse, Zacarias, Daniel, né, para a gente observar que assim, há momentos na história do judaísmo e do cristianismo, seja o cristianismo primitivo ou o cristianismo naquele momento já medieval, pós-reforma, que o povo é perseguido, e nisso eles alimentam um coração de esperança. Fala, Fernando. Eu esqueci o nome, só o nome da mente aqui, o Apocalipse do Enoque? Ele é considerado um pseudepígrafe, exatamente. Porque o que acontece é que é atribuído a ele, mas que eu não li. Os pesquisadores entendem que não é dele. Não, por isso o pseudepígrafe. Mas quando ele fala assim, Apocalipse, ele também aponta para o futuro? Porque quando fala Apocalipse, é porque está dentro dessa literatura apocalíptica. Por exemplo, você viu aí quando Deus está falando com Daniel, né, que assim, olha, algumas coisas vão acontecer lá na frente. Exatamente, porque está selado. Deu para entender? E João, muito emocionado, aí dá vontade de falar aleluia de novo, desculpa, peço licença, porque a gente está no seminário de teologia, né? Então, sei lá, né, de repente vocês podem achar que eu estou sendo crente demais aqui, já que não, aqui é pesquisa, né, não é igreja. Aí, mas assim, é porque o coração fica tomado, sabe, de um êxtase, quando João está emocionado, assim, caramba, está tudo selado, a gente não sabe como é que vai ser. E aí, quem que pode abrir o selo? Né? Quem pode, né, desenrolar o rolo, né? Quem pode revelar o oculto? Aquele que foi morto, né? Que está ressuscitado, que ressuscitou, que tem todo o poder no céu e na terra, né? Que é digno de tudo, de honra, glória, louvor, domínio, poder, sabedoria. E como eu não estou lembrando de quase nada do que está lá mesmo, né? De tudo mais que está lá que eu não estou lembrando aqui. Vai fechar com chave de ouro, Jefferson vai orar hoje. Jefferson vai orar? Tá, glória! Olha, eu acho que orar é mais fácil do que lembrar de um texto bíblico, né? Principalmente o que a gente não leu. Então, tchau pessoal, grande abraço. Foi orar mesmo porque ele está com muita pressa para chegar em casa. Então, Boa noite.